Como lidar com a morte, luto e a perda. Neste vídeo, você verá 9 formas de lidar com a morte e a perda de forma estoica. Há alguns anos, eu recebi uma ligação que mudou minha vida para sempre. Era madrugada, e do outro lado da linha, uma voz trêmula me dizia que meu avô havia partido. Ele não era apenas um avô para mim, era meu mentor, meu exemplo de resiliência e sabedoria. Naquele momento, eu me senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A dor era tão intensa que eu não sabia como seguir em frente. Até que, em meio ao desespero, encontrei uma filosofia que me mostrou um caminho, o estoicismo. E hoje quero compartilhar com você como ela pode ajudar você também a lidar com a morte e a perda de uma forma mais serena e significativa. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em 9 formas práticas, inspiradas no estoicismo, para enfrentar a morte e a perda. Essas ferramentas não vão eliminar a dor, mas vão te ajudar a carregá-la com mais leveza e a encontrar paz, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu vou te contar histórias reais, incluindo a minha, para mostrar como isso funciona na prática. Deixarei 4 palavras-chave no decorrer do vídeo, no canto superior esquerdo, que liberará o acesso ao nosso grupo. No Telegram terá o acesso ao e-book com o conteúdo deste vídeo. Quando eu estava no meu pior momento, alguém me disse: a morte não é o oposto da vida, mas parte dela. Essa frase me fez refletir sobre como a sociedade moderna trata a morte como um tabu. Evitamos falar sobre ela, como se isso pudesse nos proteger. Mas a verdade é que, ao fazer isso, só aumentamos nosso medo e nossa dor. Meu avô sempre foi uma figura forte na minha vida. Ele era o tipo de pessoa que enfrentava os desafios com uma calma impressionante. Quando ele partiu, eu me senti perdido. Foi então que eu descobri que ele mesmo tinha uma cópia do livro Meditações, de Marco Aurélio, em sua estante. Ao folhear aquelas páginas, comecei a entender por que ele era tão resiliente. Breve histórico do estoicismo. Dizer não. A Marco Aurélio. O estoicismo é uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., e se desenvolveu como uma das correntes mais influentes do pensamento ocidental. Seus ensinamentos continuam relevantes até hoje, especialmente para quem busca lidar com desafios como a morte, a perda e as adversidades da vida. Vamos conhecer os principais nomes que moldaram essa filosofia. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ensinou que a virtude é o único bem e a felicidade vem da aceitação. Cleantes de Assos, sucessor de Zenão, enfatizou a harmonia com a natureza e a razão divina. Logos. Crisipo de Solis, segundo fundador do estoicismo, sistematizou a filosofia estoica. Panecio de Rhodes adaptou o estoicismo para a cultura romana, tornando-o mais acessível. Posidônio de Apameia integrou o estoicismo com estudos científicos sobre a natureza e o cosmos. Sêneca, filósofo e conselheiro, explorou temas como a morte e a resiliência em suas obras. Epicteto ensinou que a liberdade vem do controle das emoções e desejos. Por fim, Marco Aurélio, imperador romano praticante do estoicismo, refletiu sobre virtude e natureza humana em Meditações. O legado do estoicismo influenciou não apenas a filosofia, mas também a psicologia moderna. A morte e a perda são certezas da vida, mas a forma como reagimos a elas define nossa experiência. O estoicismo oferece ferramentas poderosas para encarar esses momentos com resiliência e sabedoria. Vamos explorar essas lições e como aplicá-las no nosso dia a dia. Formas de lidar com a morte e a perda, de forma estoica. Lição 1. Memento mori. Lembre-se da morte. Viva com urgência. Os estoicos praticavam o memento mori,
A lembrança constante da mortalidade. Pode parecer sombrio, mas essa reflexão nos faz viver com mais propósito. Se soubéssemos que hoje é nosso último dia, será que estaríamos desperdiçando tempo com preocupações triviais? Exemplo prático. Depois da morte do meu avô, passei a perguntar todos os dias: se este fosse meu último dia, como eu gostaria de vivê-lo? Essa mentalidade me trouxe clareza sobre o que realmente importa e eliminou distrações desnecessárias. Desafio. Antes de dormir, reflita: se eu não acordasse amanhã, teria vivido bem hoje? Se a resposta for não, o que você pode mudar? Lição 2. Foco no que podemos controlar. Liberte-se da angústia. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Não podemos impedir a morte, mas podemos decidir como reagimos a ela. Se nos apegamos ao que está além do nosso alcance, estamos nos condenando ao sofrimento. Exercício prático. Pegue um papel e divida em 2 colunas. De um lado, escreva o que você pode controlar em uma perda. Exemplo: suas lembranças. Sua forma de homenagear quem partiu. Do outro, liste o que está fora do seu controle. Exemplo: o fato de alguém ter falecido. Isso ajudará a direcionar sua energia para o que realmente faz diferença. Lição 3. Amor fati. Amar o destino. Aceite e encontre paz. Amor fati significa amar o destino, aceitar tudo o que acontece sem resistência. O sofrimento muitas vezes vem da negação da realidade. Aceitar não significa não sentir dor, mas sim evitar prolongá-la com revolta e frustração. Exemplo histórico. Sêneca perdeu seu filho e escreveu: aceite o que acontece, mesmo que seja doloroso. A resistência só aumenta o sofrimento. Esse ensinamento mostra que podemos transformar a dor em aprendizado e crescimento. Prática mental. Ao enfrentar uma perda, pergunte-se: e se isso fosse necessário para me tornar mais forte? O que posso aprender com essa experiência? Isso não minimiza a dor, mas a torna parte da sua evolução. Lição 4. Visualização negativa. Valorize antes que seja tarde. Os estoicos se preparavam emocionalmente para a perda ao imaginá-la antes que ocorresse. Isso não é pessimismo, mas uma forma de fortalecer a mente e valorizar o presente. Exemplo prático. Tire alguns minutos por semana para refletir sobre a possibilidade de perder algo ou alguém importante. Isso não significa esperar pelo pior, mas sim reconhecer o valor daquilo que temos enquanto ainda temos. Pergunta reflexiva. Se você soubesse que essa é a última conversa que terá com alguém querido, o que diria? Não espere o momento da despedida para expressar seu amor. Lição 5. Diário estoico. Transforme a dor em sabedoria. Escrever sobre suas emoções e reflexões é uma ferramenta poderosa para processar a dor. Marco Aurélio usava seu diário para organizar seus pensamentos e lidar com desafios pessoais. Exercício prático. Todas as noites escreva: como me senti hoje? O que aprendi com a dor? Como posso aplicar o estoicismo para me tornar mais resiliente? A escrita transforma sentimentos em clareza e nos ajuda a encontrar propósito mesmo nas dificuldades. Lição 6. Cultivar a gratidão. Veja a luz na escuridão. Mesmo na perda, há algo pelo qual ser grato. Pelas memórias, pelas lições, pelo tempo compartilhado. A gratidão nos permite honrar quem se foi sem nos aprisionarmos à tristeza. Exemplo pessoal. Depois da morte do meu avô, fiz uma lista de tudo pelo que era grato em relação a ele. Isso mudou minha perspectiva. Ao invés de focar no que perdi, passei a valorizar o que ganhei. Exercício simples. Escreva 3 coisas que aprendeu ou viveu com alguém que perdeu. Revise essa lista sempre que sentir saudade. Lição 7. Viver de acordo com a natureza. Entenda o ciclo da vida.
Os estoicos viam a vida como parte de um ciclo natural. Tudo nasce, cresce e morre. Quando aceitamos essa realidade, encontramos mais paz nas despedidas. Exemplo prático: observe a natureza. Árvores perdem folhas, ondas recuam, o sol se põe. Tudo é impermanente. A morte faz parte desse mesmo fluxo. Reflexão: e se, ao invés de temer a morte, víssemos nela um lembrete de que a vida é preciosa e deve ser bem vivida? Lição 8. Praticar a virtude. Escolha a sabedoria e a coragem. Para os estoicos, a virtude é o maior bem. Diante da perda, podemos agir com coragem, sabedoria e compaixão. Exemplo histórico: Marco Aurélio perdeu muitos entes queridos, mas manteve seu compromisso com a justiça e o dever. Ele não deixou a dor desviá-lo de sua missão. Pergunta-chave: como posso usar essa experiência de perda para me tornar uma pessoa melhor? E por fim, lição 9. Encontrar significado na dor. Transforme sofrimento em crescimento. Viktor Frankl, influenciado pelo estoicismo, dizia: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A dor pode ser um portal para a transformação. Exemplo pessoal: a morte do meu avô me ensinou a valorizar cada momento com quem amo. Hoje, vejo aquela dor como uma lição que me tornou mais humano e resiliente. Desafio: encontre um propósito para a sua dor. Pergunte-se: como posso usar essa experiência para ajudar os outros ou crescer como pessoa? Lembra daquela dor que eu senti quando perdi meu avô? Hoje, graças ao estoicismo, eu consigo ver aquela experiência de uma forma diferente. A dor ainda está lá, mas ela não me controla mais, e eu quero que você também encontre essa paz. A morte e a perda são universais. Todos nós enfrentaremos isso em algum momento. Mas, com o estoicismo, podemos aprender a lidar com essas situações de forma mais tranquila e significativa. Imagine como seria sua vida se você pudesse enfrentar as perdas com mais resiliência e menos sofrimento. O estoicismo não elimina a dor, mas nos ajuda a carregá-la com mais leveza. Se você quer se aprofundar nesses princípios, comece hoje mesmo. Reflita sobre o que você pode controlar. Pratique a aceitação e lembre-se: a morte não é o fim, mas parte da jornada. Deixe nos comentários como você lida com a perda. Caso não saiba o que comentar, comente. As memórias deixadas são maiores do que a dor da perda. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Deixarei 2 vídeos para você aprofundar-se cada vez mais no estoicismo.